Nas pesquisas de intenção de voto, John McCain aparece 6 pontos atrás do democrata Barack Obama. Além da crise econômica, Celso, os 8 anos do governo Bush contribuíram para esse mau desempenho do republicano. É isso mesmo? Sem dúvida nenhuma, Eduardo. Sem dúvida nenhuma, a questão Bush, se a gente pode dizer assim, foi um apoio e tanto para os democratas. Mas há outras explicações. Uma delas, para a desvantagem de McCain, pode estar no fato dele nunca ter conseguido apoio na ala mais conservadora do partido. Ele é considerado pelos republicanos liberal demais. A chamada direita religiosa teve um papel muito importante na eleição de George W. Bush. E desta vez? Bom, McCain, como eu dizia, é tido como um político liberal demais e a escolha de Sarah Palin como vice na chapa republicana animou o grupo conservador. Mas parece que não foi suficiente. Eles são conservadores, lutam contra o aborto e o casamento entre pessoas do mesmo sexo e formam uma das mais antigas forças políticas dos Estados Unidos, a direita religiosa. O grupo tem uma característica rara no mundo. Religiosos de diferentes crenças se unem para apoiar o mesmo partido. A preferência é clara, quase 60% deles são republicanos. O professor Kenneth Heinemann, da Universidade de Ohio, diz que a direita religiosa não tem poder para eleger um presidente, mas ajuda. Foi o que aconteceu na reeleição de George Bush em 2004. Ele explica que atualmente o movimento garante cerca de 40% dos votos na escolha do candidato republicano nas primárias. E na eleição mesmo, representa entre 20% e 25% do total. Mas John McCain é um caso diferente. Ele recebeu a nomeação do partido sem o apoio da direita religiosa, que tentava emplacar o empresário mormon Mitt Romney. Segundo o professor, McCain chega a ser desprezado pelo grupo. Muitos preferem ver McCain perder porque ele não é um conservador puro, diz. O distanciamento foi bom mesmo para a candidatura de Barack Obama. Não que esses eleitores tenham trocado de lado. Eles simplesmente deixaram de participar. O jogo só mudou com o anúncio do nome da conservadora Sarah Palin como vice de John McCain. Só então o Partido Republicano ganhou novamente o apoio da direita religiosa. Barry Watkins, também professora de História Americana, explica que a falta de apoio do grupo foi um problema para os republicanos até agora. O porta-voz da campanha republicana no estado de Ohio admite que a escolha de Palin trouxe mais interesse à corrida. Já esse estudante critica o apoio da Sarah Palin. Eles olham apenas as ideias dela sem se preocupar com a experiência ou a posição sobre política externa e economia, diz. E a professora acredita que, diante da crise financeira, economia é justamente o assunto que dará a vitória aos democratas, com ou sem o apoio da direita religiosa. Olha, cerca de 2.000 jornalistas estrangeiros estão aqui em Washington acompanhando as eleições para discutir temas como este da direita religiosa, por exemplo. Na verdade, o mundo inteiro acompanha atento toda a movimentação política. Afinal, o resultado das eleições presidenciais por aqui vai influenciar o mundo todo, inclusive o Brasil. Parece até um acampamento, barracas por todos os lados. Tem gente comendo, lendo jornal, jogando no computador. Mas isso é só nas poucas horas vagas. No resto do tempo, é muito trabalho. As luzes nos telhados são, na verdade, os olhos do mundo. Segundo o Centro de Imprensa Estrangeira do governo americano, mais de 1.800 jornalistas se credenciaram para cobrir esta eleição. Isso sem contar os que já vivem aqui como eu e que, portanto, já são cadastrados. Na verdade, a imprensa se posicionou aqui, no topo dos prédios, nas proximidades da Casa Branca. O objetivo é discutir o que o novo habitante de lá vai fazer com o mundo nos próximos anos. O jornalista do Kuwait diz que no Oriente Médio todos esperam a vitória de Obama. Os conservadores sempre fazem guerra e nós não queremos mais isso, diz. Já o correspondente da Lituânia conta que, diferentemente do resto da Europa, no país dele a preferência histórica é pelos republicanos.
Lithuania is different. Jeremy, o gerente do terraço que organiza toda essa turma estrangeira, fica com uma planilha o tempo todo para que todos aqui tenham um lugar garantido. Quando um termina a transmissão, já tem outro entrando na tenda. Ele diz que lidar com os diferentes idiomas é uma das barreiras. Para o mesmo equipamento, cada um usa um termo diferente, ele conta. What different people mean by different things. Television. É o que confirma o brasileiro Eduardo Galletti, que trabalha para redes internacionais, fornecendo a estrutura das entradas ao vivo. Não são todos que falam inglês, né? Então muitos vêm aqui sem saber falar bem o inglês, né? E muitas vezes o correspondente tem um cara que liga de lá do país dele para conversar com a gente, e o cara só fala, para na frente da câmera e sai falando. Falando as mais diversas línguas, com opiniões e expectativas diferentes, em uma coisa todos nós concordamos: é ótimo participar de um momento histórico como esta eleição americana. E o jornalista sérvio concorda comigo. We had to be here to see who will be the next president. Luciana, você vê que essa é uma discussão, essa é sem dúvida nenhuma uma discussão bastante interessante. Nós estamos numa dessas tendas aqui. Sabe o que é muito curioso nisso? Vocês que já participaram de grandes coberturas sabem disso, esse contato com jornalistas do mundo todo. Eu aprendi muito nessa conversa com o rapaz do Kuwait, com o jornalista da Lituânia, conversei também com russos, enfim, com o pessoal da Coreia, e a gente vai entendendo por que cada um tem um interesse específico nesta eleição. Há, claro, esses interesses gerais sobre o papel dos Estados Unidos no mundo, mas cada região tem uma relação diferente com este país aqui que manda muito. Portanto, é muito curioso saber o que as pessoas estão esperando desta eleição. Sem dúvida alguma, Celso, imagino ver como os outros jornalistas se comportam, né? E até esse rodízio do espaço em que você está agora, inclusive, né? Disputadíssimo, né? A gente tem a imagem do obelisco aí atrás da capital Washington. Agora, eu acho que o fuso horário acaba ajudando um pouco nesse rodízio, né? Você tá 3 horas antes da gente, ainda o dia nem amanheceu aí na capital americana, né? Isso ajuda. Tem gente que agora é noite em alguns países. É verdade, Luciana, é verdade. Daqui a pouquinho começa a chegar um outro pessoal e a gente vai revezando isso. A gente até que deu sorte aqui, a gente está com uma tenda inteira, mas de vez em quando isso não acontece não. A gente já mostrou aqui, de um lado estava um pessoal da Inglaterra, do outro lado um pessoal da Rússia e uma divisão no meio da tenda. Até a tenda, às vezes, é dividida em 2. Sem dúvida nenhuma, isso aqui é um local privilegiado. Durante o dia, daqui a pouco, quando clarear, a gente tem essa imagem, e a gente mostrou agora nesta reportagem, você tem uma bela vista de Washington, inclusive da Casa Branca. O dia vai ser longo hoje por aí, Celso, não tenho dúvida disso. Agora, eu quero entender uma outra questão. O voto racial, né? Há estimativas dizendo que de cada 6 votos prometidos por eleitores americanos para Barack Obama, 2 não se confirmem por causa de racismo. É possível uma repetição, na sua opinião, do que aconteceu nos anos 80, quando as pessoas diziam que iam votar em Tom Bradley, candidato ao governo da Califórnia? Ele era negro, mas nas urnas mudaram de voto. Isso pode acontecer de novo com Obama? Essa discussão existe aqui, muitos analistas levantam sim esta possibilidade de que talvez a diferença não seja tão grande. Uma coisa é o que a pessoa diz na pesquisa, outra coisa é o que ela faz quando ela está sozinha, ela e a urna, ela e o próprio voto. Naturalmente, isso pode sim acontecer, mas, Eduardo, eu não acredito numa virada. É muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. Aqui a gente acompanhou agora há pouco a reportagem da Heloísa Vilela mostrando o que aconteceu na Flórida no ano 2000. Então é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão aqui nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Mas, de qualquer forma, eu não acredito numa inversão tão grande. Uma redução, sem dúvida nenhuma, isso pode acontecer. Esse é um debate e a gente vai ter a resposta para essa sua pergunta hoje, durante o dia, aqui nesta programação especial da Rede Record, na cobertura das eleições. Boletins durante o dia e, naturalmente, Celso Freitas vai ancorar o Jornal da Record logo mais, aqui, da nossa tenda. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Celso.